Boa tarde a todos, nós somos o Disperciência. Há umas 2 semanas, junto com a galera do Alociência, a gente ministrou uma oficina de divulgação científica na Semana Temática da Biologia, que rolou aqui no IBUSP. E nessa oficina, os participantes podiam fazer material de divulgação científica, ou em formato de vídeo, que aí a gente ajudava, ou em formato de podcast, que a galera do Alociência dava uma força. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês um pouco desse material e como que ele ficou. Espero que vocês curtam e é isso aí. Boa tarde a todos. Nós somos os Disperciência. Boa tarde. Vamos falar sobre HIV? Na população em geral, existe um grande estigma sobre se o HIV é transmitido ou não por beijo ou por saliva no geral. A resposta, em geral, é não. O HIV não é transmitido pela saliva. Por quê? O HIV possui uma carga viral muito baixa. Carga viral é a quantidade de vírus que existe na saliva. Por a quantidade de vírus na saliva ser muito pequeno, ele não consegue, de fato, transmitir o HIV. Por isso, a saliva é chamada um fluido não infectante. Além disso, a saliva possui compostos que inibem a atividade do vírus HIV. Dentre os líquidos que são não infectantes, que não contaminam, a gente tem a urina, a lágrima, e tem a saliva, tem também as fezes, e tem os líquidos que contaminam, os líquidos infectantes, que no caso é o sêmen, o líquido vaginal e o leite materno. Por fim, esses líquidos infectantes eles precisam entrar em contato com a corrente sanguínea. Mas vem cá, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? Hoje vamos responder a uma pergunta abordada em situações constrangedoras, desde jantares de família até as apostilas da escola do Brasil afora. Realmente, parece uma pergunta sem resposta, mas podemos analisar a coisa do ponto de vista científico. Mas, se você tem uma galinha, ela veio de um ovo. Só que alguém botou esse ovo. Mas quem foi que botou esse ovo? Foi uma galinha. E essas galinhas vieram de ovos. E quem foi que botou esses ovos? Na magnífica árvore genealógica das galinhas, os seus tataravós, os tataravós dos seus tataravós, colocaram ovos que tinham uma coisa um pouquinho mais parecida com as galinhas que nós temos hoje. E essas galinhas, elas se juntaram, elas cruzaram, tiveram filhos, e esses filhos eram ainda mais parecidos com as galinhas que a gente tem hoje. Dado o tempo suficiente, tcharam, a gente tem a galinha que a gente tem hoje. Ou seja, na próxima vez que sua tia perguntar no jantar de família quem veio antes, o ovo ou a galinha, a resposta é sempre o ovo. Nossa, pessoal, acho que eu tô viajando demais, acho que eu já bebi demais, acho que essas estrelas estão piscando muito, muito. Opa, mas espera. Tava vendo um dia desses, incluindo, que as estrelas, elas são corpos celestes. E elas passam por reações termonucleares, que são reações com temperaturas bem altas, que por isso elas acabam criando assim uma energia muito forte e acabam criando a luz. Até a luz chegar na gente, ela percorre um caminho muito grande. Nesse caminho tem alguns obstáculos, como planetas, atmosferas, e dentro disso elas parecem que piscam. Então, pode ser também um pouco essa bebida, mas... Provavelmente são os objetos interferindo no caminho da luz. Claro. Nossa, gente, mas você sabia que tem algumas estrelas que estão mais longe do que outras? E tem algumas outras que têm mais energia ou mais gás do que outras. Por isso que a gente vê estrelas com diferentes intensidades de luz. E o louco disso tudo é que tem pessoas que já morreram, mas por estarem muito, muito longe, a gente ainda consegue ver a luz dela. Tipo, é muito louco isso. E acho que não é a bebida. O vírus do HIV pode ser transmitido através de um beijo? Nós estamos aqui hoje para desmistificar muitas coisas que correm por aí. O primeiro conceito que a gente tem que ter claro é que HIV e AIDS são coisas diferentes. HIV é um vírus, é um micro-organismo causador de uma doença que se chama AIDS. E não necessariamente todo mundo que é portador do vírus HIV tem AIDS. As pessoas que estão em tratamento para essa doença têm os níveis de vírus no seu sangue indetectáveis e, consequentemente, elas não transmitem esse vírus. Faz o beijo. Será que o beijo transmite o HIV? A gente sabe que o HIV é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Tem muitos testes que para detectar o HIV, que pela saliva a gente detecta se a pessoa possui ou não esse vírus, se ela é portadora desse vírus. Apesar dele ser detectado pela saliva, a saliva possui uma proteína que degenera as partículas virais. Isso impede que ele seja transmitido pelo beijo. Porém, apesar de ser muito, muito baixa a chance, existe uma possibilidade.
caso as duas pessoas que vão se beijar estejam com alguma ferida na boca, tenha extraído um dente ou ela tem uma afta, alguma coisa que esteja aberta dentro da boca. Se elas se beijarem e uma das pessoas estiver infectada pelo vírus e não estiver em tratamento, ela pode transmitir o vírus para outra pessoa. Então, pessoal, isso era o que a gente queria trazer hoje. Espero que vocês tenham gostado e continuem assistindo o canal. Mais importante, beijem. Boa noite. A gente recebeu uma pergunta e a pergunta de hoje é a seguinte: se os humanos vieram dos macacos, por que ainda existem macacos? Então, primeiramente, é bom esclarecer o que você considera como um macaco. Seriam todos os primatas modernos que existem hoje? Por exemplo, os gorilas, os chimpanzés ou os lêmures? Isso é uma definição possível e é como a maioria das pessoas enxergam. E se a gente assumir isso, então é possível dizer que não, o homem não veio do macaco. Porque, na verdade, nenhum animal que existe hoje deu origem a um outro animal que existe ao mesmo tempo. Ou seja, todos os primatas que existem aqui ao mesmo tempo que nós, nenhum deu origem ao outro. Então, na verdade, devemos considerar uma relação de antecessor e sucessor. Por exemplo, você não veio do seu primo ou seu primo de você. E, na real, ambos vieram de um único antecessor em comum, que, por exemplo, são seus avós. Então, a ordem dos primatas é como se fosse uma grande família de humanos. Tipo, uma grande família, pensa numa família grande aí com 20 primos, enfim, ou até mais, na verdade, né? Porém, todos esses seus primos, uns são mais próximos do que outros, e todos também vieram de um único ancestral. E assim também é com todos os primatas. Esse ancestral de todos os primatas viveu há muito tempo, e acontecimentos únicos acabaram gerando a nossa espécie. Então, esses acontecimentos são únicos e muito raros de acontecer, não acontecerão novamente, e por isso nenhum outro macaco vai dar origem à nossa espécie, justamente porque os eventos foram muito exclusivos. Então, é isso aí, acho que eu respondi a pergunta. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. A gente quer agradecer muito a todo mundo que participou, todo mundo que deu apoio para que essa oficina rolasse. E a gente espera que tenham outras oportunidades de a gente fazer isso, que vocês possam conhecer um pouco sobre como é fazer divulgação científica. E então é isso aí, curta esse vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho para você ficar atento às novidades e também curta a nossa página no Facebook.